Fluência leva tempo? Quanto tempo? Fazer listening e adquirir vocabulário são as habilidades mais importantes que você deve fazer em relação à sua jornada no inglês? Falar é diferente de fluência? Preciso perder o sotaque quando eu for falar com alguém em inglês? Meu amigo, minha amiga, podcast número 14, nós vamos analisar aqui o que o Mário comentou recentemente no seu podcast lá no Instagram e eu vou fazendo meus comentários como uma pessoa que está aí há quase 3 anos estudando inglês. Vamos lá, qual que é o ponto? Vamos soltar aqui o vídeo e vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dicas de Inglês com Mário Vergara, enquanto a gente passeia aqui com os dogs. Como vocês podem ver, a neve acabou de vez, não tem mais neve, tá tudo verde, tudo muito bonito. Se você não sabe, Mário Vergara está morando no estado de Minnesota, faz fronteira com o Canadá. Eu acredito que é uma cidade muito próxima ao Canadá, porque sempre tá muito frio, neve, mas agora aí tá bem bacana. Está com os 2 cachorros, um chama Luke e outro chama Leia. O inscrito comentou no vídeo anterior, agora relembrei o nome dos 2 cachorros. Vamos lá. Se bem que a neve também é bem bonito, né? Mas é bom pra dar aquela variada no ambiente. E no podcast de hoje, vou contar uma história para vocês que aconteceu de verdade nos últimos dias aqui. E vou explicar também, vou contar a história e vocês vão entender o porquê da história e o que isso tem a ver com o aprendizado de inglês. E vocês vão ver que essa história vai ajudar vocês nos estudos, no aprendizado do inglês. Como muitos de vocês devem saber, a minha esposa está fazendo faculdade aqui nos Estados Unidos, né? Então lá na faculdade ela conversa com 1 milhão de pessoas diferentes. E aí uma das pessoas essa é a história, né? Uma das pessoas que ela conheceu na faculdade é um menino que, né, Ó que bacana, ele vai começar a comentar. Tem muito a ver o que eu também falo lá no Instagram sobre você ouvir bastante, você treinar muito seu vocabulário. Falar é diferente de ser fluente. Perceba a história. Qual que é a relação? Ele é americano, eu não sei qual que é a relação que ele tem com o Brasil, eu sei que ele está aprendendo português. Esse menino está estudando português. E aí esse menino aí, sempre que ele encontra minha esposa, ele pensa, pô, ela é do Brasil, vou lá treinar meu português. Aí ele vai lá e começa a falar português com ela. Só que o que acontece? Se a minha esposa fala umas coisas simples assim, ele até consegue se comunicar e tudo mais. Mas a partir do momento que ela entra numa conversa assim um pouco mais elaborada, ou usa alguma palavra assim um pouco, por exemplo, ela falou a palavra nublado. Eu não sabia o que era nublado, né? Ela deve dizer, nublado, que tem um monte de nuvem no céu. Nuvem? O que é nuvem? Não sei o que é nuvem. Ou seja, ele consegue se comunicar basicamente, né? E o que ele treina, né? Ele treina a comunicação, é isso que ele quer aprender. Ele quer aprender a falar português. Então ele aprende a dizer isso, aprende a dizer aquilo, ele sabe dizer um monte de coisa. Mas ele só consegue conversar com a minha esposa se a minha esposa manter a conversa, isso em português, né? Num nível bem básico, bem aquela conversinha de, tudo bem, não sei o que, sabe assim? Né? Nada mais elaborado. Por isso que eu falo para vocês, quando ver vídeos, fale inglês em 2 semanas. Perceba, falar, qualquer um fala. Você consegue falar inglês em 1 dia. Você decora ali algumas palavras, algumas perguntas e consegue falar. Porque quando a gente entra para assistir um vídeo desse ou numa propaganda que fale inglês em 8 semanas, nosso subconsciente fala, poxa, eu vou ficar fluente em inglês em 8 semanas. E isso é totalmente diferente. Um ponto é, falar é diferente de fluência. Ponto importantíssimo para a gente alinhar expectativas, principalmente para você que está começando a sua jornada de inglês. E aí o mais interessante que a gente descobriu é que esse menino, ele achava que quando a minha esposa falava inglês ou fazia coisas em inglês, era igual ele, assim, porque ele, tipo assim, ele sabe falar umas coisas em português, só que, tipo assim, ele não entende um negócio, ele não vai entrar numa aula da história, tipo, não dá para pegar ele e botar ele numa faculdade no Brasil, numa aula sobre, sei lá, a história do Brasil, porque ele não vai conseguir entender, vai ter muita palavra, vai ter muitas palavras, muitos nuances, né? Numa aula, por exemplo, em português, ele vai ficar perdido e não vai conseguir acompanhar, não vai entender, não vai conseguir funcionar em português, em qualquer situação mais elaborada. E ele achava que para minha esposa que falava inglês, era assim também, né? Ele achava que ela conseguia falar, conseguia se comunicar, mas ela não consegue entender coisas mais elaboradas. E aí, né, conversando com a minha esposa, o que ele descobriu? O que ele descobriu foi que a minha esposa, ela entende tudo em inglês. Ela entra na aula de astronomia em inglês. A minha esposa tem aula de astronomia. Ela não faz curso de astronomia, mas por algum motivo, sei lá qual, ela tem umas matérias lá que ela tem que fazer e ela tem aula de astronomia.
Então ela entra, literalmente, ela entra na aula de astronomia, que é ultra mega complicado, e ela assiste a aula de astronomia em inglês, 100% em inglês. E ela entende tudo. E ela faz os trabalhos, faz as provas, tem que fazer um... Esse dia ela tinha que fazer uma, não era aula de astronomia, era aula de escrita. Ela teve que escrever um negócio que era 9 páginas, sobre um assunto, sei lá qual, 9 páginas em inglês. Então ela vai lá e faz tudo. E aí a gente começou a refletir, né? Tava conversando com a minha esposa, nessa diferença, né? Porque a diferença da minha esposa pro cara que tá aprendendo português não é capaz... Os dois conseguem falar. Olha que interessante ele vai falar agora e é o core, é o cerne, é o núcleo aqui do nosso bate-papo de hoje. Minha esposa consegue falar inglês, o cara lá consegue falar português. Só que a diferença não tá na fala. Como eu disse, ambos são capazes de falar. O cara lá e minha esposa. A diferença está no entendimento, no ouvido. Olha isso, a diferença está no entendimento, no ouvido. Por isso que eu bato na tecla. Treine muito listening. Está começando seus estudos de inglês? Para de fazer listening sem legenda. Por que você vai assistir Friends, The Office, Lost, Modern Family sem legenda se você tem pouco vocabulário? Se você ainda não adquiriu palavras suficientes para entender com legenda e você já vai sem legenda? Não é assim que o seu processo de inglês vai evoluir. Você que está começando nos estudos, pensa sobre isso, faça listening compreensível, você vai evoluindo aos poucos, perceba isso. No ouvido e no vocabulário. O motivo pelo qual a minha esposa consegue funcionar 100% em inglês aqui nos Estados Unidos, ela consegue fazer uma faculdade, não é? Detalhe, a esposa dele já é fluente há muitos e muitos anos. Mas olha o que o Mário está falando, o entendimento faz a diferença. Você ter vocabulário e você conseguir entender o que a outra pessoa fala. Vamos continuar. Galera, não é, é bem difícil. Mas não é porque ela fala... Se você ouvir a minha esposa falando inglês, você vai dizer, ela fala inglês normal, bem. Não é espetacular. Ela não fala sem sotaque, ela não fala igual ao americano. Outro mito, pare de achar que você, que já tem uma língua materna, está aprendendo inglês depois de adulto. Você morando aqui no Brasil, vai ficar se preocupando com o seu sotaque? Cara, para com isso. Já existe uma língua materna dentro de você. Você está aprendendo inglês depois de adulto. E pare de cair nessa também que adulto aprende igual criança. Nós não aprendemos igual criança. É totalmente diferente. Vamos seguir. Não quer dizer que tudo ela sabe falar. Tem coisas que ela não consegue falar, não sabe a palavra. Inglês normal, ela se comunica. Só que o fato de ela ter um vocabulário gigante e ela ter um ouvido super treinado e ela entender qualquer coisa, qualquer pessoa que ela encontrar na rua, ela entende o que a pessoa está falando. Se ela ver um filme em inglês, ela entende. Se ela entrar na aula de astronomia, ela entende tudo. Que ficar lá 1h30 vendo o professor. E o professor de astronomia, aparentemente, ele fica 1h30 dando aula, falando sem parar do começo ao fim. Você não pode nem piscar. E ela entende tudo. Agora, por outro lado, o outro cara lá, que está aprendendo português, ele tem um entendimento bem mais ou menos. Eu jamais conseguiria assistir uma aula numa universidade no Brasil, jamais. E aí que vem o ponto principal que eu quero que você agora... Presta atenção, esse é o ponto principal, esse é o core aqui do nosso vídeo, galera. É muito importante a gente ter a consciência do médio e longo prazo, de ouvir. Eu sei que às vezes pode parecer cansativo, você acha que não tá evoluindo. Você fala, meu, já estou com 80 horas de listening e ainda, cara, 80 horas de listening, meu amigo, é muito pouco. Vai aumentar essas horas de listening, vai aumentar a quantidade de palavras que você aprende. Coloca no seu Anki, no seu sistema de repetição espaçada, estude todo santo dia. Vamos lá, presta atenção agora. Que tá vendo esses stories, preste atenção, né? Você entendeu que a diferença... Você entendeu isso, né? Primeiro ponto, a base. Entendeu que a diferença real é o entendimento, né? Se a pessoa entende muito e tem muito vocabulário, ela vai conseguir fazer praticamente qualquer coisa em inglês. O diferencial não é o seu sotaque, se você sabe dizer isso ou aquilo. Perceba que ele falou o entendimento. Então, eu não entendo, falando de entendimento, e eu cometi esse erro, eu assisti Friends sem legenda, sem entender absolutamente nada. Perdi tempo. E olha que Friends é uma série gigante, com 10 temporadas, episódios de 20, 25 minutos, mais de 20 episódios mais ou menos por temporada, vai 15, 20. Cara, pensa sobre isso. Vai no processo do seu listening, dia a dia, adquirindo vocabulário, entendendo a sua legenda no seu listening. Depois você vai tirando aos poucos. Usa a cachola para que seja produtivo a sua jornada no inglês. Entendimento. Porém, agora vem a parte mais importante. O cara lá, mesmo que a gente explique isso para ele, mesmo que ele veja assim, caraca, a coisa não vai porque o meu vocabulário é limitado, porque o meu entendimento, meu ouvido não é bom, e mesmo que eu explique isso para vocês, esquece o cara, vocês aí, eu falo para vocês aqui, ó, vocabulário
e escuta são as coisas mais importantes, é muito mais importante do que fala. Mesmo assim, o que a maioria de vocês aí faz? 99%, 99,9% dos estudantes, incluindo vocês aí, o que vocês fazem? Vocês continuam querendo aprender como dizer isso, como dizer aquilo. Eu tenho que aprender a pedir um táxi em inglês. Eu tenho que aprender a reservar o hotel para minha viagem nos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Claro, a gente tem essa ansiedade, por quê? A gente aprende inglês para quê? Para falar. Sair falando. Só que antes do processo do output, do speaking, da fala, tem o processo de input, que é o listening e adquirir vocabulário. Claro, você pode colocar esses tipos de perguntas no seu Anki, ali no seu sistema de repetição espaçada e começar a revisar, começar a entender, mas não necessariamente essa deve ser a primeira etapa na sua jornada do inglês. A primeira etapa deve ser adquirir vocabulário, listening compreensível e vai evoluindo aos poucos. Unidos. Eu tenho que aprender a perguntar que oração, eu tenho que aprender a falar que o céu é azul e que eu moro em tal cidade e que minha profissão é tal. E aí vocês ficam nessa coisa de aprender a dizer coisa. Aprender a dizer coisa em inglês só vai fazer vocês ficar presos no nível básico ou intermediário para sempre. Você vai ter aquele inglês assim, eu consigo dizer isso, consigo dizer aquilo. Uma vez eu encontrei um americano e eu consegui me comunicar com ele. Eu falei meu nome, falei minha idade, falei de onde eu vim. Ele perguntou se estava calor, eu falei que não, que estava frio. Eu perguntei as horas, ele respondeu, eu entendi mais ou menos, que era número meio difícil. E aí você fica preso nesse inglês intermediário para sempre, porque você não faz o que tem que fazer, né? E o que tem que fazer? Vocabulário e escuta, vocabulário e ouvido. Milhares e milhares. Você tem que passar... Olha isso, milhares e milhares. Então não pense você que está com 500 horas de listening, já vai conseguir assistir uma CNN tranquilamente, onde os caras falam super rápido, ouvir uma rádio, um podcast. E eu não tô falando de áudios básicos. Não, tô falando inglês ali do dia a dia mesmo. Cara, é milhares e milhares. Agora eu, com 1.400 horas de listening, estou começando a virar a chavinha. Você fala, poxa, tô conseguindo entender. E não só trechos, entender o que o cara tá falando. Por quê? Aquisição de vocabulário e mais de 1.400 horas de listening. Meu amigo, minha amiga, vamos junto. 3, 4, 5, 6, 7 anos da sua vida. Não tem prazo, na realidade, mas é muitos e muitos anos aumentando seu vocabulário e treinando o seu ouvido. Até o ponto... Qual que é o ponto? Quando é que você... Eu falei que não... Olha que interessante. Jornada do médio e longo prazo, meu amigo. Você vai chegar à sua fluência, mas é uma jornada de médio e longo prazo. Faz parte. A não ser que você não trabalhe, só faça isso da vida, só estude inglês 8 horas por dia, aí, claro, o seu tempo será reduzido da fluência, talvez uns 2 anos. Mas, para o trabalhador médio aqui brasileiro, é uma jornada de médio e longo prazo. Faz parte. Anota essa frase. O fluente foi o básico que não desistiu. Importantíssimo. Chegada. Em que ponto que o seu ouvido... Esse é um assunto interessante. Em que ponto que o seu ouvido, seu vocabulário tá bom? Quando você puder pegar qualquer livro em inglês, você entra numa biblioteca, tem um monte de livro em inglês, pega um livro ali, 500 páginas, e você lê tranquilamente. Não quer dizer que você vai saber todas as palavras, mas você consegue ler. Nossa, meu cachorro viu algum bicho aqui porque ele tá querendo sair pro meio do... Olha o que ele falou. Você pega qualquer livro e consegue ler. O meu nível de leitura, ele não está nesse nível de qualquer livro, mas hoje eu já consigo ler uma boa gama de coisas, de histórias, de artigos, de textos, de livros que eu consigo entender. Tudo, ainda não, mas existe uma parcela, uma gama que eu já consigo entender. Isso vem o quê? A aquisição de vocabulário e muito listening. Mato caçar os bichos. Tudo bem. Voltando. Quando você se sentir confortável para pegar qualquer livro em inglês e ler sem precisar de um dicionário. Não quer dizer que você vai saber todas as palavras, mas quer dizer que você lê igual você lê um livro em português. Você pega, você vem aqui para os Estados Unidos, entra numa livraria, compra um livro lá sobre qualquer assunto, 500 páginas, lê tranquilamente. Essa é a primeira medida, né? Você consegue ler tranquilamente. E além da leitura, agora falando em termos de escuta, quando você conseguir entrar no YouTube, ligar um podcast do Joe Rogan. Podcast do Joe Rogan é difícil, cara. Pega essa referência.
Se você está no começo dos seus estudos, por que você está ouvindo o podcast do Joe Rogan? Eu sugiro fortemente listening compreensível no começo dos seus estudos. Procura sobre essa teoria na internet. Você vai achar muita informação. Alguns vídeos anteriores eu já dei dicas aqui no YouTube que você pode assistir canais com listening compreensível. Eu não fiz isso, é um erro que eu cometi. Depois agora, entendendo mais e assistindo vídeo de outras pessoas em outros países, de poliglotas que estudam inglês, eles falam muito sobre isso, sobre o listening compreensível. Eu sugiro fortemente você começar pelo listening compreensível no começo dos seus estudos. Estudando texto com áudio, muito texto com áudio, muito texto com áudio e também textos com áudio de nível que vai avançando aos poucos. Isso é importante. Do Lex Fridman, qualquer podcast, né? Se você não conhece esses que eu falei, não tem problema, mas sabe, no Brasil, sei lá, tem o Flow Podcast e outros podcasts. Quando você puder ligar um podcast, igual os podcasts que tem no Brasil, você liga um podcast em inglês, bota lá no YouTube ou no Spotify, qualquer lugar, e você escuta tranquilamente, nem faz diferença se tá em português, se tá em inglês, você escuta e escuta ali, normal, né? Você nem percebe que tá em inglês porque você entende tudo tranquilamente. Esse é o ponto que você tem que chegar. Se você realmente quer ficar fluente em inglês, se você realmente quer sair do inglês, eu até me viro, para o inglês, eu sei inglês. Para você poder falar assim categoricamente, eu sei inglês. Você tem que chegar nesse ponto da leitura e da escuta que eu falei agora. E o único jeito de fazer isso é todo dia você aumentar seu vocabulário e treinar seu ouvido. Todo santo dia, aprende novas palavras, né? É leitura. Durante a leitura você procura palavras que você não sabe e treino de ouvido. Escutar podcast, ver seriado, ver filme. Aqui, se você está começando os seus estudos, não recomendo podcasts, qualquer podcast. Existem podcasts para nível A1, A2, sim, aí eu acho válido, né? Fala um pouco mais devagar, com palavras um pouco mais comuns, diárias do dia a dia, isso é válido. Mas é vocabulário, aquisição de vocabulário, leitura também, é importante ler bastante e listening, pelo menos 1 hora de listening por dia. E aí você faz o listening de acordo com o seu nível de entendimento. Não concordo você ficar fazendo listening sem entender absolutamente nada. Você precisa entender pelo menos alguns pontos ali e assim você vai evoluindo. Listening sem legenda, só se você estiver entendendo ali uns 50% mais ou menos do que a pessoa está entendendo. Está entendendo menos de 50% sem legenda? Também não recomendo. Acho perda de tempo. Existem outras ferramentas de vídeos e áudios que você pode utilizar para aumentar o nível da sua escuta e, consequentemente, da sua aquisição de vocabulário. Ouvir pessoas falando inglês todo dia, sem falta. Não dá para fazer sem falta, né? Um dia ou outro você não vai conseguir fazer. Mas that's what it takes, né? É isso que precisa todo dia, durante muitos anos. Porque se você ficar, que nem o cara lá da faculdade, só aprendendo a dizer isso, dizer aquilo, porque eu sei, é contra-intuitivo, você pensa, eu quero aprender a falar, então eu vou aprender a falar um monte de coisa. Só que você vai ficar preso no sei falar um monte de coisa, mas não entendo praticamente nada, não consigo ler. Em outras palavras, o entendimento é a base do seu inglês, né? É a parte de longe, Olha que importante, ele falou, o entendimento é a base do seu inglês. Isso é fato. Muita leitura, muito listening e muita aquisição de vocabulário. Habilidades de input para lá na frente você começar a trabalhar habilidades de output. Mas você precisa ter um ouvido muito apurado. E aí você consegue entender o que a outra pessoa fala e assim você consegue responder porque você tem vocabulário e você tem um ouvido muito bem treinado. Né? É a parte de longe, é a parte mais importante. Se você não trabalhar nisso, o resto nunca vai acontecer. Quero que você coloque o seu comentário sobre a sua experiência na sua jornada de inglês. Registra aqui em que momento você está para daqui a algum tempo você voltar nesse comentário e falar, poxa, o quanto eu evoluí. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Jornada no Inglês e te vejo em mais vídeos. Valeu!